e no nstotal.com.br. Hoje falando sobre a reforma tributária, até porque logo mais tem uma discussão que foi proposta pela CDL, que vai contar com a Michele Roncalho, que é secretária municipal da Fazenda, que inclusive está conosco hoje no Conversas Cruzadas, para tratar sobre essa discussão justamente com esse olhar direcionado à classe empresarial. Além da secretária, nós temos conosco hoje no programa o Luan de Souza, que é empresário e conselheiro da CDL, o Guilherme Alano, que é economista, e também o advogado tributarista Henrique Franceschetto. Até antes da gente ir para o repórter CBN, para o intervalo, eu falava, né, sobre essa condição hoje da dúvida do empresário sobre que tipo de imposto ele está pagando, até para colocar a situação em dia e até encaminhar o questionamento para o economista Guilherme Alano. Se hoje, até mesmo com essa leitura da classe empresarial como um todo, hoje dá para considerar que muita gente paga imposto de forma errada, independente da discussão que acontece agora com reforma tributária. Tem muita gente pagando imposto errado hoje no Brasil, até por essa complexidade do sistema como um todo, Guilherme? Sem dúvidas, senão a gente não teria até tantos processos, e nem digo que o empresário paga de forma errada, às vezes até a lei retroage para dizer que ele estava errado. A gente lida muito aqui no dia a dia com pessoa física, não diretamente com pessoas jurídicas. E a gente vê isso também acontecer dentro da pessoa física, assim, dá um exemplo básico aqui que a gente estava agora de manhã vivenciando, né? Mas se a pessoa compra lá ações no mercado financeiro ou outro tipo, fundos imobiliários, e depois ele vende, ele que tem que ir lá calcular qual o valor do imposto que ele tem que pagar, entrar no site da Receita, colocar o código do ganho específico que ele teve, gerar a DARF e pagar. Tem um mês para fazer isso daqui. E é engraçado que se a pessoa não paga, depois vem a Receita e diz, olha, tá aqui quanto tu deveria pagar e tu não pagou. Então, assim, se tu sabe quanto que eu deveria, porque tu não já me falou, tu faz eu fazer... Por que não classificou antes, né? E não é um cálculo relativamente simples de fazer, tu tem que descontar ali o ISS pago já na nota, corretagem, outros ganhos, perdas, teve isso na pessoa física. Agora tu imagina a complexidade da pessoa jurídica dentro de uma tributação de lucro real, lucro presumido. Aqui, pelo menos aqui dentro da empresa, a gente é simples, então a gente tem uma certa facilidade. Mas a empresa que é lucro real, lucro presumido, pô, assim, é uma coisa extremamente complexa e com certeza dá problemas de pagamentos indevidos, tanto a mais quanto a menos, e esses problemas, e aí o advogado pode nos falar um pouquinho melhor sobre essa questão de insegurança jurídica, sobre a questão da tributação. Tu imagina agora, a gente está prestes a fazer uma reforma tributária, mas imagina o investimento de uma multinacional aqui no Brasil. Ela faz todo o cálculo partindo de um pressuposto, de algum tipo de tributação para calcular se ela vai ter algum retorno naquele investimento, e pode vir um ano depois e falar assim, olha, mudou completamente o cenário, agora isso daqui vai ser enquadrado como essa categoria, agora a tua tributação é o dobro da que era anteriormente. Assim, pô, mas agora já não é mais viável, eu ia pegar esse dinheiro, eu ia pegar essa produção e exportar, agora já não vai conseguir mais ter produto competitivo. Então, assim, inibe completamente a questão do investimento, essa questão de tributação por essa questão de insegurança jurídica. Até nesse ponto, doutora Michele, eu ia falar sobre essa questão de atrair investimento, né? Se a reforma tributária pode facilitar também do ponto de vista do município, mas também do Estado. A gente sabe que também há disputa entre os estados com essa cobrança tributária para ter também essa condição de receber essas empresas e gerar mais empregos também. Há também uma discussão que envolve esse ponto? Então, na verdade, eu acho que as políticas para atração de investimentos, elas vão ter que ser reformuladas completamente, Matheus, porque exatamente o que tinha até então, cada estado com a sua autonomia em relação ao ICMS, né, as políticas do ICMS, principalmente. O ISS, eu acho que ele já tinha uma padronização desde a Lei Complementar 116 de 2003, tanto que, em termos, aí o doutor Henrique pode até falar, em termos de contencioso, é o imposto com menos contencioso que existe, é o ISS, né, porque não tem essa disputa entre estados, mas vai ter que ser remodelada. Porque daí vai ter uma padronização, o ICMS, que agora vem no IBS, né, esse embate entre estados, ele tende a diminuir, né, porque vai ser alíquota padrão, vai ser regimes específicos mais padronizados
dentre todos os estados. Eu posso fazer um comentário em relação, acho que não é discordar, mas complementar aquilo que o Henrique falou antes, quando tu perguntaste em relação ao aumento de tributos, Matheus. Sim. Eu tenho algumas situações. Eu acho que o setor de serviços, sim, ele vai ser impactado, em alguns casos, com o aumento de carga tributária, em alguns casos. Educação e saúde, não, tem serviços, tal, acho que são os mais resguardados aqui em redução de alíquota, são educação e saúde, né? Mas os outros serviços. Por quê? E eu vou te dizer isso por quê? Porque quis se aumentar a questão do serviço? Não necessariamente, tá? Porque o que essa lei prima? Ela é pela não cumulatividade, né? E essa não cumulatividade, ela trata muito dos créditos, porque um dos grandes motivos, por isso que essa bandeira foi levantada, inclusive, lá pela Fiesp, né? A gente viu como um grande ator dessa reforma, foi por causa dos créditos, os famosos créditos, principalmente de ICMS, que muitas vezes as empresas têm crédito, certo? Tem crédito tributário, mas elas não conseguem utilizar todos os créditos, porque cada legislação estadual diz que ela tem um limite do crédito tal, e assim sucessivamente, né? Depois, o Henrique está balançando a cabeça e ele pode depois confirmar, né? Só que o ISS não tem crédito, hoje já não tem crédito, porque os serviços, como ela prima pela não cumulatividade, os serviços, de maneira geral, eles geralmente têm uma cadeia de produção muito curta, certo? Diferente da indústria e diferente do comércio, que passa por toda a manufatura, passa por toda a industrialização efetiva, depois vai para o comércio, né? O serviço não tem essa cadeia muito comprida. Então, como ele prima pela não cumulatividade, ou seja, de aproveitamento de crédito, como o serviço raramente tem aproveitamento de crédito, certo? Ele tende a ser impactado, mas ainda é um mistério, né? A questão do Simples ainda está muito nebulosa, ela ficou muito para o PLP, essa questão, muito para o projeto de lei, né? Sobre como vai continuar, como que vai impactar as empresas do Simples ou não. Então, só queria fazer esse pequeno detalhe, porque como o nosso debate hoje à noite é na visão do empresário, né? A pergunta que eu respondi antes, é claro que internamente aqui na Secretaria de Fazenda Municipal, a gente está fazendo os debates mais da distribuição do BS, atentos a isso, né? E quando tu perguntaste também, acho que foi para o Lohan, se o empresário está preocupado se está mandando imposto ou não para o seu município, para o estado, para onde ele está mandando, num primeiro momento pode ser que não, só que o serviço que ele consome é no município, né? Então, e hoje, acho que nós temos um empresariado, principalmente ligados às instituições, a CDL que está aqui, a CIF e outras, que é muito consciente e nos cobra, né, também uma prestação de serviço mais ativa, mas tem participado de observatórios sociais, tem participado de debates e fóruns e tal, e hoje penso que sim, aquele empresário que vive o dia a dia da cidade, não no primeiro momento. No primeiro momento ele vai pensar nessa simplificação, na simplificação, mas no segundo, só que se a gente deixar para pensar no segundo momento, né, eu vou trazer um dado aqui para ti que eu acho que vale a pena, até por ser uma questão jornalística aqui, né? Me preocupa um pouco, por exemplo, o PLP 68, Matheus, que é o que traz os fatos geradores, todo o regramento, tudo mais, né? A base de cálculo, as isenções, reduções, o imposto seletivo, que está regrando isso. O grupo de trabalho instituído lá para o relatório, para ser relatório, porque, na verdade, aqui não tem um relator só, a relatoria foi formada em grupos de trabalho. Esse PLP 68 não tem ninguém do Sul, nem do Sudeste. O mais próximo aqui, o deputado mais próximo que está perto aqui é de Minas Gerais, certo? Então, ele é formado pelo... Eu vou levar isso hoje à noite, né? Sim. Pernambuco, Bahia, Maranhão, Pará, Ceará e Minas Gerais são os deputados relatores desse PLP. E daí, quando a gente vai para o PLP 108, que é a formação do comitê gestor, e a formação do comitê gestor e as regras de distribuição de IBS, que é onde os entes vão participar do bolo, digamos assim, ele tem um deputado do Paraná, 2 de São Paulo, e o restante tem Rio de Janeiro, daí tem Sudeste, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco, certo? Mas, de novo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina não estão partícipes aqui, a gente sabe. Um dos primeiros tópicos que tu falaste aqui no Conversas Cruzadas, para encerrar e deixar os outros comentários, foi a questão da distribuição, se vai chegar, serão do imposto que a CDL fez, se vai chegar esse tributo que a gente paga aqui, certo? Novamente, eu acho que as instituições da CDL têm um papel imprescindível nisso, tem que agir, que os nossos parlamentares têm que estar
antenados, principalmente nesse PLP, distribuição do PLP 108, que é a distribuição do IBS, porque nós vamos ser impactados e, de repente, não vai chegar na ponta. E de novo, nós não estamos inseridos, infelizmente, não em relatoria, né? Então, nós temos que estar nas condições, pelo menos, né? Tem essa questão também da representatividade, até para evitar algum vício geográfico também, até para o retorno desses impostos. Só tem que fazer a pergunta dos ouvintes aqui e daqui a pouco passar também para o doutor Henrique, porque o escaninho dele já está cheio de perguntas para ali. Vamos para a participação dos ouvintes. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é Sindicato Fortalecido. O Dinho dos Ingleses está mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Boa tarde, Boaventura. Segundo alguns especialistas, a nova reforma tributária foi por água abaixo quando a bancada do Norte e Nordeste deixou de fora a Zona Franca de Manaus, abrindo brechas para exceções agora na regulamentação. Isso é verdade? Está questionando o Dinho aqui. Não sei se alguém quer comentar essa questão na Zona Franca de Manaus ou alguma região específica que ficaria a ver essa reforma ou com algum tipo de regulamentação específica. Tem algo nesse sentido? Não sei se alguém quer comentar esse ponto aí. Na verdade, ele tem a Zona Franca de Manaus, ela está inclusa, né, no PLP. O que ele está dizendo, acho que deixar de fora é, de novo, resguardar os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus. Poderia produzir evasão de empresas que estão instaladas hoje lá. Eu acho que hoje, na verdade, também tem a questão da qualificação de mão de obra, tem não só a qualificação, né, a existência. Então, na verdade, eles estão resguardando, pelo que eu vi, o que já existe. Quando ele disse que deixou de fora, é que não vai fugir do que já existe na Zona Franca de Manaus. Não sei. Eu tenho mais medo da invasão de empresas de TI, tá? Sim. Mas não para lá, para países vizinhos, onde tem uma questão do TI ali, que hoje, na verdade, tu desenvolve, né? Tu trabalha com TI em qualquer lugar, né? Isso. Não, a questão é a seguinte, hoje a sede pode ser num ponto, mas a mão de obra pode ser toda brasileira. Uhum. Pode ser que... Então, eu tenho mais medo da invasão do TI devido àquilo que eu falei antes, que é uma tendência, por causa de ser um fluxo, uma cadeia pequena, há uma tendência de imposto, assim, ó, e daí até deixa eu fazer uma ressalva, não é que vai aumentar para o ente receber, talvez a carga tributária, com CBS, IBS, a questão toda, talvez para os serviços dê uma aumentada e talvez dê uma invasão, só que isso assim, ó, tá muito cru ainda, tá, Matheus, para a gente dar certeza disso, né? Eu falei de uma vantagem antes, que era a questão do destino, né? Mas essa questão dos serviços, eu acho que pode... a questão hoje, né, que as profissões regulamentadas, aí nós temos um economista, uma contadora, embora não seja profissional regulamentada, né, mas temos um economista e um advogado aqui. O ISS fixo, por exemplo, que existe hoje, ele vai cair por terra, né? As profissões regulamentadas conseguiram uma redução de base de cálculo de 40%, salvo engano, né, senhor doutor Henrique? Né? Pode comentar. 30% isso. Só que o ISS fixo vai cair por terra, né? O que vai ser mais vantajoso para a profissão regulamentada, talvez vai ter uma consequência para aqueles que pagam o ISS fixo baixo, talvez vai ter uma consequência de aumento de tributo ali. Doutor Henrique, reta final do programa aqui, ficasse com alguns questionamentos até dos outros convidados, se der para fazer um resumo aí das questões, nessa reta final também, por favor. Não, com certeza. Tentando buscar ponto a ponto aqui, eu acho que a questão da Zona Franca de Manaus, a gente tem a manutenção da existência do IPI, né, que foi uma negociação política, até se você acompanhar a evolução desse tema, houve um momento em que se falou sobre a extinção do IPI, a criação de um tributo que oneraria a fabricação de produtos fora da Zona Franca de Manaus e que são fabricados lá também, justamente para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. Como a criação de um novo tributo seria muito ruim politicamente, o que se fez foi extinguir o IPI apenas nos outros e manter ele naqueles produtos. Então, a manutenção do IPI foi uma jogada política para manter a competitividade da Zona Franca de Manaus. O que eu vejo que a Zona Franca de Manaus pode ser prejudicada é justamente em razão da questão da tributação ao destino, que tende a favorecer os grandes centros, não é à toa que São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, sempre foram favoráveis a essa reforma. Então, talvez algo nesse sentido. Mas, de qualquer maneira, como bem disse a secretária, a intenção foi de manutenção da competitividade do que é produzido, do que é feito na Zona Franca de Manaus.
Sobre a segurança jurídica no Brasil, eu nem acho que assim, teria inúmeros exemplos para tratar, mas um dos que eu acho mais interessantes é a questão de código NCM de produto, né, que é basicamente o código que define o seu produto. Se você tem uma consulta na Receita Federal e você questiona a Receita, olha, qual é a tributação para o meu produto? A Receita te responde, aquela norma é vinculante e te dá segurança jurídica sobre aquilo. Porém, se o órgão central da Receita Federal proferir uma nova solução de consulta chamada COSIT, pacificando a norma para o Brasil todo, a sua consulta individual deixa de valer e ninguém lhe avisa disso. Você não é notificado sobre isso. Então, mesmo aquele empresário que busca uma postura conservadora, questiona a Receita Federal de como ele deve tributar, recebe uma resposta e coloca ela em arquivo, se ele não monitorar todas as novas normas expedidas em formato COSIT pela Receita Federal via solução de consulta, aquela resposta que ele tem pode simplesmente perder a validade sem que ninguém informe disso à empresa. Então, aí eu acho que a insegurança jurídica é um exemplo, apenas um de muitos, né? A gente poderia entrar aqui no debate da tributação do Crocs, do Bourbon, do Wafer, e tudo isso que não tende a mudar com a reforma tributária. Mas um último ponto também que eu preciso trazer aqui, e aí eu concordo também, né, com a secretária no sentido de que hoje a gente tem muito mais dúvidas do que certezas, né? Tem muita coisa em aberto. Eu entendo que o essencial da reforma tributária está em discussão hoje, mas sobre a questão do aumento da carga tributária no setor de serviços, vou explicar por que eu estou pessimista sobre isso, né? De quem vive do ponto de vista do contribuinte o dia todo, o que eu vejo realmente é a questão da reforma tributária acabando com o ISS, o ICMS, parcialmente com o IPI, PIS, COFINS, e redistribuindo essa arrecadação entre os três setores, indústria, serviço e comércio, sem a mudança da carga tributária total, como é o que o governo defende, o que a gente teria seria necessariamente o setor de serviços arcando com uma parte do ICMS, uma parte do IPI, uma parte de tributos que hoje o setor de serviços não arca. Então, se a gente pensar que a arrecadação vai continuar a mesma, eu vou redistribuir em tributos que são equivalentes para todos os setores, necessariamente o setor de serviços deveria ter um aumento da carga tributária. Mas isso, claro, é uma perspectiva, existem simulações em todos os sentidos. Do ponto de vista do setor de serviços, outros dois pontos, e aí muito bem dito também pela secretária, a questão dos créditos é o que faz toda a diferença, né? E aí a gente tem inicialmente uma proposta que dizia que todos os gastos da empresa gerariam créditos, então o tal do crédito financeiro. Depois a gente já viu na emenda constitucional o texto excluindo os créditos de uso e consumo. A gente falou um pouquinho de ICMS. O crédito de uso e consumo do ICMS, para mim, é uma situação bem representativa da insegurança jurídica e da origem do meu receio, né? O crédito de uso e consumo do ICMS está previsto na lei desde 1998, mas ele fica sendo adiado. Então, era para ele existir desde 98, mas ele passou a ter, então, vigência. A partir do ano 2000, você vai poder tomar esse crédito. Quando chegou o ano 2000, isso foi adiado novamente, eu até tenho anotado aqui, para 2000, 2013, 2007, 2011, 2020, e atualmente o crédito sobre o consumo de ICMS só está previsto para 2033, quando o ICMS não mais vai existir. Então, de fato, a gente tem um tributo que existe nesse formato atual de ICMS desde a Constituição de 88, mas cujo crédito sobre uso e consumo, na verdade, nunca vai entrar em vigor, porque ele foi adiado para 2033, e 2033 a reforma tributária já vai estar em vias finais de transição, ele não vai mais existir. Esse foi um dos grandes problemas do setor de serviços no que se refere ao transporte interestadual e intermunicipal de carga, e que onerou muitas empresas que ficaram com esse crédito a ver navios até hoje, sem falar da criação do PIS/COFINS não cumulativo e a vedação do crédito sobre folha, que também foi um outro problema no setor de serviços. Então, são coisas que nos deixam céticos pela experiência nacional. Desculpa o tempo de falar. Não, imagina, né? Esse assunto é complexo e com certeza a gente vai voltar a falar sobre ele. Queria agradecer o pessoal que está online, a secretária Michele, que vai estar logo mais no evento da CDL, o economista Guilherme Alano, também o Henrique Franceschetto, que é advogado tributarista. Muito obrigado pela participação conosco por aqui. Bom trabalho.